Mas isso é um outro assunto que a gente vai reiniciar agora, através do que aconteceu ontem, lá onde está a Raíza, lá no Catar, lá em Doha, onde o Flamengo acabou perdendo nos pênaltis a chance de ser bicampeão mundial depois de um jogo muito bom, uma atuação muito boa do Flamengo. Claro que oscilou um pouco no jogo, mas não dá para dizer que o Flamengo foi inferior ao PSG no geral, na minha opinião. Acho que o Flamengo foi superior em vários momentos, inferior um pouco em outros momentos, demorou um pouco a entrar no jogo no começo da partida, começou um pouco assustado, talvez respeitando em excesso o PSG, mas depois fez um jogo muito bom, mas não deu, né? Que peninha, né, Raíza, nos pênaltis? Foi com requintes de crueldade, né, Elan? Por tudo que Verdade. aconteceu na partida. Eu só discordo um pouco de você. Eu acho que o PSG foi superior ao Flamengo, sim. O Flamengo foi um time que lutou muito, que se entregou muito, mas teve muita dificuldade diante do PSG, dificuldade para impor o jogo do Flamengo, né? Na véspera da partida, o próprio Felipe Luiz, alguns jogadores falaram que o Flamengo ia manter o seu estilo de jogo. E de fato, o Flamengo tentou manter o estilo de jogo, mas não conseguiu. Eu pedi para o Joãozinho até separar para a gente aí alguns números, né, da partida. Não sei se a gente tem aí, se ele conseguiu separar para a gente mostrar aí um pouquinho dos números do jogo, né? E esses números mostram quanto foi a entrega defensiva do Flamengo. Eu acho que o Flamengo defensivamente se entregou muito, tentou igualar o jogo dessa forma, né? De uma maneira, de uma entrega, de uma raça. E a gente está falando de uma entrega, de uma raça como foi de ontem, depois do Flamengo ter 70 e tantos jogos no ano, depois de terminar um campeonato brasileiro que foi disputado até a penúltima rodada, depois de uma Libertadores, que foi uma Libertadores muito sofrida para o Flamengo também, muito brigada, e eu tinha falado aqui sobre isso, né? O ano do Flamengo, ele é um ano em que o Flamengo brigou muito, teve momentos de muita dificuldade, conseguiu superar essas dificuldades, conseguiu ir se classificando, teve aquele jogo contra o Estudiantes, teve jogo contra o Racing, na Libertadores perigou na fase de grupos, teve jogos dificílimos na fase de grupos e foi conseguindo progredir. E eu achava que isso daria uma casca para esse Flamengo jogar contra esse PSG e sofrer também, saber sofrer. E eu acho que o time soube sofrer. O Varela fez uma partida de almanaque, para mim foi disparado melhor em campo, jogou muito, pela dificuldade do jogo, né? Pelos jogadores do PSG que jogaram ali em cima dele. Então, assim, ele teve vários jogadores ali de nível altíssimo em cima dele, ele conseguiu se sobressair em vários momentos. Então, acho que ele fez uma partida gigantesca. O Léo Pereira foi muito bem também no jogo, jogou muita bola. O Nico de la Cruz entrou muito bem, né? O Gonzalo Plata defensivamente também ajudou muito, brigou muito, e eu acho que a linha defensiva do Flamengo mostrou que hoje é uma linha defensiva assim de altíssimo nível realmente, né? O que falta, acho que para o Flamengo, e fica também em aberto aí para o próximo ano, acho que a diretoria do Flamengo precisa trabalhar em cima disso, é a questão da qualidade do ataque, né? O Flamengo até poderia ter tido algumas oportunidades ali no contra-ataque, mas encontrou muita dificuldade. Por quê? Porque o PSG impôs essa dificuldade, Lan, para o Flamengo. Eu tava lá, né, assisti a partida em loco, assim, e no início do jogo, parecia que o Flamengo ia tomar. Quando sai aquele gol que foi anulado pelo Rossi, né, a cara de todo mundo era assim: caramba, né, o Flamengo vai tomar aí mais 2, 3, 4 gols, porque o PSG fez um excelente primeiro tempo e cada vez que eles aceleravam, né, trazia uma dificuldade ali para o Flamengo. O jogo deles é mais rápido realmente. Então, assim, eu acho que a entrega do Flamengo ela foi tanta, porque a gente precisa citar esse fator, né? É uma velocidade diferente. O Flamengo não enfrenta a velocidade que enfrentou contra o PSG no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Não enfrenta. Então, quando você está diante de um adversário que é tão rápido assim, que tem uma troca de passes também muito rápida, o primeiro gol do PSG, né? Realmente o que valeu. Eu não lembro quem que pega a bola no meio-campo, mas quando ele pega a bola no meio-campo, eu já consegui ali da tribuna de imprensa ver toda a movimentação e tudo que ia acontecer, né? Ele pega a bola aqui, o jogador que tá aqui, ele se desloca para cá, o outro abre para cá, recebe, e esse que o
Karavatskhelia, que se deslocou assim, ele já, ele já abriu, já entrou para poder receber a bola ali. O Rossi também teve uma infelicidade ali, não conseguiu tirar a bola, chegou ali, não conseguiu tirar a bola e sobrou ali para o Karavatskhelia fazer o gol. Felicidade está sendo bem falhou feio ali, foi muito mal. Eu acho que foi uma infelicidade, né? Não sei se foi... Ele estava nervoso, né? Inclusive, ele falha muito parecido no gol que foi anulado, foi muito parecido com o que aconteceu no Fla-Flu, né? O jogador recua muito mal a bola, que foi o Carrascal. Exatamente. Ele tenta evitar o escanteio e acaba tirando a bola e não tinha como ele voltar ali, mas sorte que a bola tinha saído. Agora, o Carrascal foi um jogador que esteve muito abaixo, né? Com a bola no pé, errou muito. Expôs muito o Alexandro também, né? Por conta disso. Expôs muito o Alexandro, que foi outro que também jogou muito, tá? O Alexandro, pra mim, também jogou muita bola ontem, se entregou muito, fisicamente, enfim. Eu acho que o torcedor do Flamengo, Ilan, tem que estar feliz, tem que estar orgulhoso, porque o time competiu, e eu acho que essa é a palavra, competir. O Flamengo competiu contra esse PSG, competiu muito, conseguiu, né, levar esse jogo ali para os pênaltis. Em dado momento até parecia que ia dar, mas eu acho que também é o nervosismo, né, a pressão. Acho que os jogadores do Flamengo sentiram muito a pressão naquele momento ali e acabaram errando os pênaltis, assim, batendo mal. Para mim, o Pedro bateu mal, o Saul bateu mal, o Léo Pereira bateu muito mal. Para mim, foi o pior pênalti batido, foi do Léo Pereira. O Luiz Araújo até, eu acho que é um pênalti que, se o goleiro acerta o campo, ele tem mais, acerta o canto, ele tem mais facilidade, assim, mas eu acho que foi uma defesa também boa dele, porque o Luiz Araújo bateu forte. Mas, enfim, eu acho que o torcedor do Flamengo, Ilan, tem que estar orgulhoso da temporada. Isso aí seria uma cereja do bolo, né? Um sonho, uma coisa, um plus muito grande. Esteve perto. Eu fiquei muito triste, porque eu não sei de verdade quão tão perto o Flamengo vai conseguir, quanto tempo vai levar para chegar tão perto novamente, né? Eu vi muita gente falando, não, esse Flamengo de agora vai chegar no Mundial de novo. Eu acredito que chegue sim no Intercontinental de novo, mas para chegar lá é difícil pra caramba. Você tem um caminho gigantesco, né? E se o Flamengo competiu com o PSG, o Cruz Azul competiu com o Flamengo, para deixar claro que mesmo que você chegue no Intercontinental, ainda mais nesse novo formato, não é a garantia que você vai conseguir chegar na final. O Flamengo, por exemplo, na Libertadores e ao longo da temporada, teve vários momentos que rateou, mostrando o quanto é difícil uma temporada, quanto é difícil uma temporada longa, né? Às vezes é uma bola que não entrou, uma bola que foi na trave, um pênalti que não entrou. Contra o Estudiantes, o Flamengo conseguiu converter os pênaltis, mas poderia ter ficado de fora também, contra o Racing. Então, assim, só para exemplificar que é uma dificuldade muito grande chegar ali. E aí você chega ali e fica tão perto, que eu acho que quando foi para os pênaltis, acho que a sensação de todo mundo era, caramba, é 50% a 50% agora, vai dar. Né? O Flamengo ali tem chance. Ali era. E assim, com o Rossi, que é um goleiro, né, pegador de pênalti, o Flamengo passou por uma disputa de pênalti recentemente contra o Estudiantes. Eu acho que a confiança, assim, do torcedor era de que, cara, é agora, chegou a nossa vez. E depois que o Dembélé perde aquele pênalti também, um abraço. Acho que a galera acreditou ainda mais.